Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Hoje o assunto são felinos, nós vamos falar sobre os gatos, especificamente sobre uma raça chamada Maine Coon. Ao meu lado tem um criador dessa raça, Maine Coon, que é Renato Stoikov. Tudo bem, Renato? Olá, tudo bem? Renato, conta pra gente um pouquinho qual a origem da raça Maine Coon. Maine Coon é uma analogia ao nome do gato é originário, perdão, que é o estado do Maine, nos Estados Unidos. E o nome Rascun é chinchila em inglês. Então, por ele ter um rabo peludo, parecido com um rabo de chinchila, então acabou se fazendo uma contração dos dois nomes e virou Maine Coon. Maine do estado do Maine e Coon de Rascun, que é chinchila em inglês. Agora, Renato, como é que começou a criação dessa raça com vocês? Vocês começaram comprando um animal e se apaixonaram pelo gato e depois passaram a criar? Como é que foi a origem da sua criação? A história da gente não é muito diferente do que a história de qualquer outra pessoa que gosta de gatos. Nós compramos um gato castrado, um gato para companhia. Aí ele veio morar com a gente, aí depois de algum tempo vivendo com ele, aí a gente o levou numa exposição de felinos e acabou ficando aficionado por isso, e aí importamos alguns gatos da Europa, algumas fêmeas para começar a criação, depois compramos outros gatos e foi aí que começou dessa forma. Hoje você é um apaixonado por essa raça, especificamente pelos gatos? Eu sempre gostei de gatos, mas eu acho que o Maine Coon tem um temperamento um pouco diferente, então, apesar de gostar de todos os gatos, o Maine Coon tem um temperamento que me atrai mais. A gente brinca que o Maine Coon é o mais próximo do temperamento de um cachorro, que ele te segue pela casa, ele é um gato brincalhão, então isso acaba sendo cativante. Então foi o motivo da gente ter escolhido o Maine Coon. Aliás, fala um pouquinho do temperamento. Aliás, fala mais. Quais as características dessa raça de personalidade? Então, o Maine Coon é um gato muito dócil, se dá bem com a grande maioria dos animais. A gente tem casos de ter donos de gatos que nasceram aqui em casa que moram com pássaros, e eles se dão super bem com cães, com criança. O gato, na grande maioria dos gatos, se dá bem com os outros animais e com crianças, não é um grande empecilho. E o Maine Coon, melhor ainda. Entendi. Perfeito. Agora, eles são indicados tanto para casa quanto para apartamento? A gente brinca que o gato se dá melhor em apartamento até. O apartamento é mais controlado o ambiente, você pode telar as janelas do apartamento e você tem um ambiente totalmente controlado. O gato não foi feito para sair na rua. O gato tem que ficar dentro de casa. O gato que sai na rua está suscetível a um monte de doenças que ele não estaria estando dentro de casa. Então todo mundo pergunta, o gato pode sair na rua? Eu não aconselho. Além do fato dele ficar suscetível a esse tipo de doenças, um gato que chama atenção, porque é um gato grande, se ele for para a rua, você nunca mais vai achar ele novamente. Alguém certamente vai pegá-lo. É um gato muito diferente, muito bonito, né? Ele chama atenção em relação aos outros animais. Ele chama bastante atenção pelo tamanho, pelo porte, pela elegância no andar. Então é um gato diferenciado. Renato, quem são seus clientes? Qual a indicação da venda do gato Maine Coon? Então, eu não posso eleger um público-alvo falando esse é meu cliente ou aquele não é o meu cliente, porque eu tenho famílias com filhos pequenos, eu tenho jovens casais que compraram os gatos. Então, assim, meus clientes são quem gosta de gato. É bem eclético assim, o comprador do Maine Coon. Eu acho que o brasileiro tem percebido que não é desmerecendo o cão nem nada, mas o cão é um pouco mais complexo ter um cão em casa do que ter um gato. O gato tem os locais certos para fazer as necessidades dele. O gato é um animal que está o tempo inteiro se limpando, então é um animal mais fácil de se ter em casa do que um cão. Perfeito. Agora, Renato, está tendo uma maior procura, você sente, nos últimos anos, em relação à compra de gatos, em relação aos cães? O brasileiro está descobrindo o gato? Como é que é essa história? Certamente o cão ainda continua sendo o pet do brasileiro. Eu não tenho esses números, mas certamente as federações que emitem pedigrees de animais têm muito mais cão do que gato. Mas o gato vem ganhando espaço de ser o pet do brasileiro justamente por ser mais simples, por poder viver num apartamento sem grandes problemas, por não latir, por não fazer barulho, ou fazer menos barulho do que um cão, por ser um animal independente. A pessoa precisa viajar no fim de semana, se tem um cão, você tem que descobrir alguém que vá lá cuidar do seu cão. Um gato sobrevive 1 ou 2 dias sem maiores cuidados, só deixando água e comida à vontade, não é um grande problema para um gato. Verdade. Agora, Renato, qual que é o custo de manutenção de um Maine Coon? Aliás, qual o custo de um gato Maine Coon para o seu cliente? Os meus gatos eu vendo em torno de R$3.000, mas isso está muito relacionado à qualidade do animal, às questões de saúde do animal, questão de linhagem de sangue, se o gato tem gatos campeões, está mais dentro do padrão, mais fora do padrão.
Mas eu imagino que possa variar aí de 2 até 3 mil, que seria o teto mais ou menos de preço de um Maine Coon. Perfeito. E qual o custo de manutenção de um gato? A gente estava falando sobre hoje as pessoas procurarem mais. O gato está tendo uma procura maior do que o cão. Talvez um dos motivos seria o custo de manutenção desse animal? Eu não imagino que seja o custo, porque o custo de um cão e de um gato devem ser equivalentes. Um gato come 100 gramas, 100 a 150 gramas de ração por dia, e o outro gasto que você tem com o gato é a areia para ele fazer as necessidades dele. Então, 7 quilos, 8 quilos de ração deve custar uns R$ 100, e o custo da areia deve ser mais uns 20, 30 reais. Isso dá para mais de a ração, para um gato, 7 quilos de ração, dá para 3 meses. A areia dá para um mês. Perfeito. E com relação a outros cuidados, ele tem um pelo mais longo, aliás, você podia falar um pouquinho, ele tem uma cauda mais robusta, né? Como é que é a manutenção desse pelo? Ela é realizada em pet shops, com banhos, com escovação, ou vocês mesmos fazem esse procedimento aqui na sua casa? Na minha casa, nós mesmos fazemos, mas o Maine Coon não é um gato que necessita de uma escovação tão frequente. Uma escovação por semana, 2 escovações por semana é suficiente. E banho uma vez por mês. Pode ser feito no pet shop ou na casa do cliente, do proprietário do animal. O que nós recomendamos, ir ao pet shop é uma atividade estressante para qualquer animal, para o cão, para o gato, mais ainda porque vai ter muito mais cão presente. Então tenta escolher um dia, a maioria dos pet shops já tem o dia do gato, que é o dia onde todos os gatos vão tomar banho, então você tem menos cães nesse dia. Então, banho pode ser feito em pet shop sim, não tem problema nenhum. Renato, fala um pouquinho da lenda. Quais as lendas relacionadas a essa raça, Maine Coon? Então, como eu havia falado da origem dele, de ser do estado do Maine, tem algumas lendas que falam que ele era o cruzamento de um lince por causa desses tufos na ponta da orelha com um gato doméstico, ou então de uma chinchila com algum outro tipo de gato, mas isso não é comprovável cientificamente, não é possível esse tipo de cruzamento. Então, o que mais chega perto da realidade é que no início do século XVIII, eu imagino, os gatos de pelo longo que iam dentro dos navios com os mercantes que saíam da Europa acabaram sendo introduzidos no Maine, que é uma cidade portuária. Então o gato acabou chegando lá. Chegando lá, ele cruzou com os gatos nativos da região. E por ser um ambiente, não inóspito, mas é um ambiente difícil, é muito frio, neva mais de 300 dias por ano, aí o gato foi se adaptando à condição climática de onde ele vivia. Então por isso que o gato tem essas patas peludas, que é para não afundar na neve, esses tufos, que é para proteger ele do frio, e essa cauda peluda, que ele se enrola na cauda nos dias mais frios, e acaba servindo como um manto, como um cobertor para ele resistir a esse tipo de ambiente. Que interessante. E você tem exemplares aqui de diversos países da Europa? Sim. Sim, eu tenho vários. A minha criação começou a gente trazendo vários gatos da Europa, que é o gato mais próximo do padrão do clube que a gente faz parte, que é o Clube Brasileiro do Gato. Existem 3 ou 4 federações mundiais de felinos e cada uma dita como que tem que ser. Então, existem pequenas diferenças entre o padrão de uma raça e outra. O Maine Coon europeu, que é o gato que é mais difundido na FIFE, que é uma Federação Internacional Felina, que é sediada na França. É mais próximo disso, desse formato aqui. Por isso a gente tem trazido nossos gatos da Europa. Eu tenho gato que veio da Dinamarca, tenho gato que veio da Noruega, da República Tcheca, da Polônia. Tem uma torre de Babel aqui. Eu imagino que eles consigam conversar entre si na língua dos gatos, porque não tem uma língua comum entre eles. É bem eclético aqui. Agora, Renato, conta pra gente o seguinte, o que mudou na tua vida na medida que você iniciou a criação de gatos? Assim, do ponto de vista da qualidade de vida, qual o conselho que você dá para as pessoas que querem comprar um gato? Você vê aí uma melhora da qualidade de vida a partir do momento que as pessoas adquirem um animal de estimação, especialmente o gato? Como é que é essa história? Ter um animal de estimação em casa traz uma série de responsabilidades que é quase um filho. E é muito bom para você começar a mostrar para a criança que ela tem que ter alguma responsabilidade, dela cuidar bem dos bichinhos, de ter amor a alguma coisa. E o bicho, eu imagino que é uma atividade lúdica que acaba trazendo isso para as famílias. Eu posso dizer do meu exemplo que, assim, a minha vida e a vida da minha esposa era trabalho o tempo inteiro. As férias que nós tirávamos, ficava aqui pela região e acabava não viajando, não conhecendo outros lugares. O nosso círculo de amizades era o mesmo. E o gato trouxe um incremento de ter um ciclo de amizade maior, da gente acabar viajando por causa dos gatos. Então, eu imagino não, tenho certeza que isso trouxe uma qualidade de vida melhor para nós dois, tanto para mim quanto para minha esposa. É verdade, você estava me falando que semana que vem você está na Argentina, são 8 exposições por ano, você vai 2, 3 vezes para a Europa por ano? Não, para a Europa,
por causa de gato, eu vou uma vez por ano. Eu vou outras vezes por causa do trabalho. Mas isso acaba nos obrigando a nos divertir. Isso é o que o gato traz para a gente. Porque a gente acaba viajando por causa dos gatos e tem a possibilidade de conhecer outros lugares, de conhecer outras pessoas, de fazer novas amizades. Então, acho que isso é o principal do gato na nossa vida. O que mais trouxe foi uma melhora, um aumento da socialização sua, da tua esposa, etc. Sim, certamente. Certamente foi isso. Legal. Estamos indo para um intervalo e já já nós voltamos com mais Minicum. Até mais.